Amores, hoje nós vamos começar mais um gênero textual, né? Lenda, certo? Vou falar as características desse gênero, que tipo de gênero é esse e algumas contextualizações do livro de vocês, certo? Então, primeiro, o que é lenda, né? Oralmente com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais, há uma mistura de fatos reais com imaginários, né? Misturam a história e a fantasia. Aí as lendas são contadas ao longo do tempo, né, e modificadas através da imaginação do povo. Em latim, lenda é legenda, aquilo que deve ser lido, né? O conceito se transformou em histórias que falam sobre a tradição de um povo que fazem parte da sua cultura. Aí algumas características da lenda. Se utiliza da fantasia ou da ficção, né, misturando-as com a realidade dos fatos. Faz parte da tradição oral, né, e vem sendo contada através dos tempos. Usam fatos reais e históricos para dar suporte às histórias, mas junto com eles envolvem a imaginação para aumentar um ponto na realidade. Fazem parte da realidade cultural de todos os povos. E a lenda fornece explicações aos fatos que não são explicáveis, né, pela ciência ou pela lógica. Essas explicações, porém, são mais facilmente aceitas, pois apesar de serem fruto da imaginação, não são necessariamente sobrenaturais ou fantásticas. Sofrem alterações ao longo do tempo, por serem repassadas oralmente e receberem a impressão e a interpretação daqueles que propagam. E no livro de vocês, na página 90, vem falando sobre esse gênero textual e vem contextualizando, certo? Aí, neste capítulo, você vai ler uma lenda intitulada A Lenda do Jurutaí. Antes disso, conheça um pouco mais sobre os principais povos que contribuíram para a criação das lendas brasileiras. Aí nós temos primeiro a origem das lendas brasileiras, né? O Brasil é formado por muitos povos, de maneira que as nossas tradições populares tiveram influências dessa miscigenação. Vários povos indígenas já viviam aqui quando os portugueses chegaram. Depois foram trazidos escravos africanos de variadas descendências, né? A imigração de europeus e de asiáticos para o Brasil também contribuiu para a nossa riqueza cultural. Entretanto, lendas tiveram origem predominantemente nos povos indígenas, africanos e portugueses. Aí conheça a seguir um pouco mais sobre cada tipo de lenda conforme essas origens. Aí as indígenas, né? Diversas histórias indígenas permanecem até hoje na memória do povo brasileiro. Essas narrativas foram transmitidas ao longo dos anos pelo contato entre indígenas e homem branco. Muitas lendas foram transmitidas oralmente, né, na língua tupi, falada por nativos brasileiros. Para os indígenas, as lendas eram uma forma de explicar muitos acontecimentos em suas vidas, além de terem importância religiosa. Aí já para os portugueses, quando eles chegaram no Brasil, né, eles já possuíam sua própria riqueza em contos populares, herdados pelo contato com outros povos, como os mouros, os franceses e os espanhóis. Vários personagens da história conhecida no Brasil são herança portuguesa, como o lobisomem, o Pedro Malazarte e os contos de fada. E para os povos africanos, né, com a vinda das pessoas escravizadas, a convivência dos portugueses com os nativos diminuiu. As histórias contadas para as crianças passaram a ser de origem africana e acabaram tornando-se parte da tradição brasileira com o passar do tempo. Além de introduzir as próprias histórias, os africanos também deram novas versões a narrativas de origem portuguesa. Então, como vocês podem observar, a lenda, né, ela é geralmente de tradição oral, vai passando, né, de geração em geração. E quando vai passando de uma pessoa para outra, claro que cada pessoa tem uma maneira de interpretar aquilo que está ouvindo, né? Então, as lendas, elas acabam sendo transformadas, reinventadas, né? As pessoas acabam mudando o significado, o sentido delas, né, ao longo do tempo, certo? Agora nós vamos fazer a atividade.